Então, boa noite a todos. Hoje nós estamos aí no nosso segundo dia da nossa semana de webinar, Saúde e Tecnologia, e a gente tem hoje aqui o prazer de receber com a gente o Erno e o Núvio para discutir sobre como a telemedicina pode ajudar na gestão da saúde populacional. Doutor Erno, professor de Medicina de Família e Comunidade, criador do Telesaúde, ex-secretário municipal de saúde de Porto Alegre, ex-secretário de atenção primária à saúde do Ministério da Saúde, e foi aí um propulsor nato do uso da tecnologia em saúde no Rio Grande do Sul e gerando exemplos aí para o Brasil inteiro, né? Doutor Núvio, diretor de gestão do Sistema de Saúde da AMIL, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Políticas e Gestão de Saúde pela Universidade de Bolonha, Itália, tem foco total na atuação na área de gestão de serviços de saúde, com ênfase em atenção primária. Foi secretário adjunto de saúde no município de Florianópolis, onde colheu aí grandes resultados durante a sua gestão. Mais uma vez, doutor Erno e doutor Núvio, boa noite aí e obrigado pela disponibilidade de vocês em estar com a gente hoje. Com o tema que a gente trouxe hoje, que é da telemedicina, a ideia é de discutirmos aí um pouco sobre a entrada da extensão desse atendimento. Agora, durante o momento da pandemia, né, então, dia 23 aí de março deste ano, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do uso da telemedicina durante a pandemia do Covid-19, e a ampliação, ela consistiu aí em liberar para que os médicos pudessem atender os seus pacientes por meio de plataformas digitais, entrando com autorização para emitir receituários, atestados, respeitando aí todas as obrigações legais disponíveis no decreto quanto à segurança, assinatura digital e qualidade assistencial. A gente estava vivendo um momento de susto, né, no início aí do primeiro quadrimestre, quando surgiu aí no final de março já a liberação disso. Então, por um lado, a gente tinha aí estados e municípios com decretos de isolamento, a população bastante assustada, alguns tratamentos e acompanhamentos tendo uma interrupção, prestadores de serviço de saúde entrando no movimento de fechar as suas portas na parte ambulatorial, e a gente não sabia ao certo o que aconteceria aí na sequência, né? E aí a telemedicina, por outro lado, ela vem para apoiar para que esses atendimentos continuassem acontecendo, para que os acompanhamentos continuassem aí em vigor, para que a gente conseguisse continuar levando mais saúde para mais pessoas, e muito focada para evitar também a questão da aglomeração e respeitando aí os decretos que existiam de se manter isolado. Nós iniciamos na Qualirede com esse trabalho também de telemedicina. A gente já vinha fazendo grandes estudos aí sobre, preparando plataformas, preparando a parte da assinatura digital dos nossos profissionais, e aí viramos rapidamente também o serviço. E eu quero mostrar aqui, inicialmente, antes de dar a palavra para os nossos convidados, um pouquinho do resultado do que a gente colheu de abril até junho, aí numa pesquisa que a gente realizou, tá? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu apresentar. Está aparecendo para vocês aí? Como eu escuto só você, Erno, e o Núvio, se vocês puderem me dizer que estão vendo, aí já me ajuda, tá? Estamos vendo. Está aparecendo bem. Tá. Deixa eu voltar aqui no início dela, que a gente estava fazendo aqui. Então, vamos lá. A gente fez, de abril até junho, uma pesquisa com 2.237 beneficiários que foram atendidos no serviço de telemedicina que a gente executa. E aí, quais foram as perguntas, né, que a gente realizou com essas pessoas aí sobre o serviço ofertado? A primeira pergunta, ela questionava, né, se as orientações que a pessoa, que o paciente, que o beneficiário recebeu, no caso do enfermeiro ou do médico, se atendeu, né, se ele seguiu essas orientações do atendimento realizado.
58% das pessoas disseram que sim. 23% disseram que sim, seguiram parcialmente. Uma segunda pergunta que a gente fez foi de 0 a 10, quanto você avalia que a teleassistência ajudou a aliviar o sofrimento que o levou a buscar atendimento? Em que 0 significa que não aliviou, né, e 10 é que aliviou de forma significativa. Acima de 9, ali, a gente teve 75% dessa população pesquisada dizendo que sim, que levou a resolver o que ele tinha sentido, e 13,5% acima de 7, né? Somando aqui dá 89,1 acima de 7. Perguntamos também se ele precisou buscar o atendimento presencial nas últimas 72 horas após a sessão de teleassistência. Tivemos aí 74% da população respondendo que não, que o atendimento realizado ali já supriu a necessidade que ele tinha para o momento. E o que você faria se não tivesse tido atendimento? As orientações via telemedicina foi uma outra pergunta. A gente tem 22% ali da população pesquisada falando que ficava em casa, mas se somarmos aí a segunda, a terceira e a quarta linha, a gente percebe que 36, a gente tem aqui aproximadamente 60% das pessoas buscariam um atendimento presencial de medicina. E aí, por fim, a gente perguntou de 0 a 10 qual a probabilidade de você voltar a utilizar os serviços de teleassistência. E que 10 significa que não, e que 10 que sim, que buscaria, né? A gente tem entre 9 e 10 ali, 79,5% da população dizendo que sim, que utilizaria novamente o atendimento, e acima de 7 aqui, mais 9%. Se somarmos os dois, vai para 88,6% aí de pessoas que buscariam, né, avaliando de 7 para cima. Trouxe um pouquinho esse material, de novo a pesquisa a gente fez aí com 2.300 aproximadamente, né, beneficiários. Esse foi o volume total de atendimento que a gente realizou no mesmo período, e o nosso NPS dessa população foi de 81. Trouxe isso para falar um pouquinho sobre como a população tem percebido, né, o uso da telemedicina. E aí, eu já abro para você, doutor Elo. Eu queria ouvir um pouquinho de você, que você comentasse um pouco sobre essa fase, esse momento inicial da liberação da telemedicina, o quanto nós estávamos preparados, e até cruzando um pouco com o resultado que, na maioria das questões, ele traz para uma satisfação de uso dessa nova ferramenta, né? Como que você já percebe que isso está sendo transitado aí dentro do meio, né, do meio médico? André, eu acho que nós estávamos muito atrasados, né? A gente vive em relação à resolução do Conselho Federal de Medicina, a que está válida ainda para regulamentar a questão da telemedicina, ela é de 2002. O smartphone foi lançado pelo Steve Jobs em 2007. Né? Então, é muito natural que a regulamentação vá a reboque da técnica, né? A técnica é muito mais rápida do que a regulamentação, do que a norma. Mesmo se não há um interesse corporativo envolvido. No caso da medicina, ainda por cima, tem um interesse corporativo envolvido, né? O que faz a norma e a regulamentação ser mais lenta ainda do que a técnica. Houve uma tentativa do Conselho Federal de Medicina de ter uma norma nova no ano passado, né? Mas ela acabou sendo cancelada, sendo suspensa, e a gente vive ainda essa norma anterior. É claro que nesse momento da pandemia, nós estávamos ainda no Ministério, a gente lançou uma portaria ministerial para regulamentar o uso da telemedicina no SUS, alguns dias antes da aprovação do projeto de lei da deputada Adriana Ventura, que regulamentou transitoriamente, como a nossa portaria também, o uso da telemedicina nesse período aí da emergência internacional
da pandemia ocasionada pela Covid, pelo novo coronavírus. Tanto estávamos atrasados e tanto estávamos preparados que os números que circulam pelos diferentes atores são gigantes, né? As pessoas estavam todas no armário, com a telemedicina pronta, certo? O Núvio é flamenguista bastante apaixonado, estava com a camiseta do Flamengo embaixo da camiseta azul ou preta que ele está vestindo ali. Estava todo mundo pronto para fazer, né? Então, pode fazer. É evidente que as pessoas não se organizaram nesse momento, né? Que os processos já estavam ou sendo exercidos para outras áreas da saúde que não a área médica, né? A psicologia é a profissão mais inovadora, que regulamentou a terapia online há alguns anos atrás, com bastante liberdade e autonomia para o psicólogo, uma profissão super preocupada com a questão do meio, do sigilo, né? Por motivos completamente óbvios. E, na verdade, eu tenho uma posição de que o nosso problema não é a falta de normas, é o excesso de normas, né? O SUS é montado a portarias, Núvio já trabalhou no Ministério, assim como eu, sabe bem disso, né? O Sistema Único de Saúde tem mais artigos do que a soma de todos os códigos brasileiros, Código Civil, Código Penal, Código de Processo, Código Ambiental, Código do Consumidor. Então, é um emaranhado de artigos e normas para o gestor e para os profissionais seguirem. Quando a gente tem um código de ética profissional, que me parece que traz duas diretrizes suficientes, né? Uma delas é a diretriz da responsabilidade, eu vou ser responsável pelo que eu fizer, tanto pelo que eu fizer certo como pelo que eu fizer errado, e a diretriz da autonomia. Então, eu faço até onde vai a minha responsabilidade. A norma não pode reger o meio, ela sempre vai estar atrás do meio, sempre vai estar atrás da técnica. Então, eu acho que o que a gente tem que começar a ter algum grau de mobilização e preocupação é o que vai ser do marco regulatório pós-pandemia, que não está longe, né? Sim. Ela vai diminuir, né? O vírus vai continuar convivendo conosco, né? Pelo resto dos tempos, mas o aspecto pandêmico e epidêmico da Covid vai diminuir e vai desaparecer, e vai ter picos epidêmicos, como a gente tem picos de outros vírus respiratórios, né? E a gente vai ter que pensar o que a gente vai fazer na linha da tecnologia e da saúde. O Natan, que trabalha comigo há muito tempo, né? Trabalhou muito tempo no Telesaúde, é secretária adjunto de Porto Alegre hoje. A gente decidiu e não cumpriu a nossa decisão de alguns anos atrás de parar de falar telemedicina, porque é simplesmente medicina. Né? Eu não falo que eu tenho um teleamigo, porque eu estou falando com o Núvio pelo WhatsApp. Núvio é meu teleamigo, né? É isso mesmo. Então, é um prefixo que está ficando meio ridículo, né? Eu tenho certeza que daqui a uns anos, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos, eu vou falar com algum aluno na faculdade, eu sempre dou aula no último ano, né, no internato de medicina de família. Não, vamos fazer aquela intervenção ali de telemedicina, o cara vai dizer, telemedicina? Não, isso é medicina, professor, né? Vai me olhar assim, já sou velho, vou estar mais velho ainda. Então, a gente estava datado, né, André? A gente estava, como sempre, o país está atrasado, né? A gente gosta de ser atrasado. Por isso que o nosso herói é o Rubinho, né, cara? Porque a gente é um país atrasado. A gente gosta mais do Rubinho que do Senna. As pessoas lembram mais do Rubinho que do Senna. A gente tem que acelerar na chuva, mas não, a gente chega atrasado e fica satisfeito com isso. Uma coisa que você falou é fato, né? Assim, acho que todos os agentes envolvidos nesse meio aí de utilização da medicina estavam preparados mesmo, porque todos viraram muito rápido quando se deu a formalização, né, no decreto. Inclusive, brotaram plataformas, né, de acesso e tudo mais. Então, todo mundo estava esperando para sair, para já começar a oferecer isso, né? Doutor Núvio, e as operadoras, assim, o lado que você hoje atua, né, enquanto operadora de plano de saúde, como que vocês, esse grupo recebeu essa notícia, assim? Esse setor também já estava em estágio avançado para implantar esse atendimento?
Olha, André, assim, não dá para responder por todas as operadoras, né, mas a gente observa isso, que é uma notícia que todo mundo esperava e já estava querendo que acontecesse há tempos, né, mesmo quando teve essa norma do ano passado do Conselho Federal de Medicina, as operadoras já, acredito que a maioria delas já começou a se mexer para isso. Como voltou atrás, muitas tiveram que recolher, né, e deixar em stand-by as ações, mas é muito do que o Erno colocou, né, nos outros países já acontece há tempos, e eu acho que isso é claro quando a gente vê tecnologias que estão na nossa mão, né, para fazer e para implantar. Acho que essa virada ela foi rápida também, não só porque as operadoras estavam esperando, mas porque a tecnologia está muito fácil, né? Então, hoje a gente tem como fazer videochamada na palma da mão, qualquer pessoa consegue implantar. Tirando a questão da videochamada, é uma questão mais de gestão de fila e outras coisas que facilmente você consegue virar com a tecnologia não muito dura, né? Então, acho que isso ajudou muito, a tecnologia está muito avançada, né? Facilita muito o processo. E a gente espera, né, ver também entre a pandemia trouxe tantas dificuldades, mas traz essa possibilidade da gente avançar aí na telemedicina. A telemedicina, ela vem para ajudar muito nesse processo, né, porque você diminui muito a circulação das pessoas, você contribui muito na gestão da saúde populacional nesse sentido, né, você não está expondo mais pessoas a estar circulando e nem expondo as pessoas saudáveis a estar no mesmo ambiente de pessoas contaminadas. Então, acho que isso daí é uma contribuição da telemedicina para a saúde pública como um todo, e isso faz diferença, né, a nível populacional. A gente vinha acompanhando já o que se falava de telemedicina, o que tinha se implementado em telemedicina em outros países, em especial nos Estados Unidos, porque a empresa, né, a Mil, né, tem parte de uma grande empresa americana, né, United Health, iniciativas de telemedicina que a gente já acompanhava e já sabia como funcionava, então, e via sucesso nas ações, né. Ao mesmo tempo, a gente acompanhava também, por exemplo, o GP at Hand, que é do NHS, do sistema britânico, e que também botava atenção primária junto com a telemedicina, associava as duas coisas com um poder de alcance muito legal aí que tem dado bons resultados. Então, a gente já estava de olho no que fazer, e a pandemia veio como uma oportunidade, né, da gente oferecer uma resposta à necessidade, né, do público ali, da população que estava precisando naquele momento, e ao mesmo tempo, né, conseguir com que eles tivessem, né, uma assistência adequada, principalmente os pacientes, os dois lados, né, os pacientes crônicos que precisavam dar continuidade ao seu tratamento e os pacientes com problemas agudos ali que também precisavam resolver algo que não era de maior gravidade, né. Então, serviu muito para isso, né, nesse momento, e eu acho que a questão de ter a tecnologia facilmente disponível ajudou muito, mesmo aquelas operadoras que porventura não tivessem totalmente preparadas, né? Então, em pouco tempo, a gente consegue botar algo em pé com o que a gente tem hoje. Legal. Eu vou aproveitar para trazer uma pergunta do Francisco Neves. Ele questiona aqui, ele pergunta, né? Muitos ainda têm recepção da telemedicina, seja por questões de vazamento de dados, ética. Aí ele finaliza dizendo: uma LGPD agrega ou desagrega no lançamento de telemedicina? O que você acha, Erno? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com a confidencialidade dos dados, o mesmo cuidado que a gente tem que ter quando a gente está fazendo medicina não por meio de uma tecnologia, né? Isso envolve diversos cenários diferentes. Fazer assistência médica por meio da tecnologia da informação deixa mais suscetível a vazamento,
talvez, todos devem lembrar das fotos da mulher do ex-presidente que vazaram, né? Elas não vazaram por telemedicina. A pessoa captou as fotos do prontuário eletrônico do hospital, fotografou aquilo e passou aquilo por algum meio, né? Não foi um vazamento de uma teleconsulta, de um teleatendimento. Quem conhece as unidades de saúde públicas que não são informatizadas, elas trabalham com prontuário em papel. Quem tem acesso ao prontuário em papel? Os hospitais, que ainda tem vários que não são informatizados. Os prontuários são de quê? São papel. Onde estão os prontuários? No posto de enfermagem. Há controle total das pessoas que entram no posto de enfermagem e pegam os prontuários. Tem alguém do lado da torre de prontuários verificando se tu é realmente médico, assistente daquele paciente? Quantas vezes nós, como médicos, num hospital com prontuário em papel, não pegou o prontuário errado, né? Puxa o prontuário, alguém botou no lugar errado, tu puxou do escaninho errado, abre o prontuário, não é o meu, guarda. A gente tem um juramento, um código de ética para manter a confidencialidade. E acho que a gente tem que seguir as questões da LGPD, é a lei que está aí, né, em relação à segurança dos dados e o que pode ser divulgado ou não. Eu queria só expandir um pouquinho essa história para uma outra questão, né? Eu acho que o que a gente tem que expandir é a discussão de quem são os dados. E, para mim, os dados são da pessoa. Importantíssimo isso. E sendo os dados da pessoa, ela tem que dizer se os dados dela podem ser usados ou não para outro fim. O que tem a ver, inclusive, com a história da pandemia. E acho que isso é uma coisa super complexa, mas é algo que a gente deveria evoluir. Se a gente tivesse um guardião confiável dos dados, que pudesse anonimizar os dados e juntar tanto dados de saúde como dados de outras fontes num local em que não fosse possível retirar essa chave anônima, seria o ideal para a gente ter uma gestão populacional e saber aonde tem focos de doença, aonde está acontecendo tal problema. Mas quem vai ser esse guardião num país em que a confiança talvez seja o recurso mais escasso que a gente tenha hoje em dia, né? Talvez em boa parte do mundo o recurso mais escasso seja o tempo. No Brasil, no meu ponto de vista, o recurso mais escasso é a confiança. Eu acho que esse tema dá uma discussão longa mesmo, né? Inclusive de um próximo webinar, falar um pouquinho do quanto a tecnologia poderia ajudar a gente, né? Porque volta e meia esbarramos nesse tema. Você ia comentar alguma coisa, não viu, sobre isso? Sim, não, eu acho que vale a pena colocar que a LGPD, ela traz uma segurança maior, né, a longo prazo, né, para o paciente ter uma segurança de circulação de dados. Eu acho que o momento agora a gente precisava de agilidade, então ainda bem que a LGPD ainda não estava, porque talvez isso diminuísse a agilidade na implementação de algumas tecnologias, mas eu acho que a longo prazo ela tem benefício, sim. Mas daí, pegando um pouco o gancho do que o Iano falou, eu acho que o que falta um pouco aqui no Brasil, e assim, em vários países, não é só no Brasil, né, é a questão da gente ter uma interoperabilidade maior dos dados, né, então a gente tem alguns países que servem de exemplo, que eles têm uma padronização de dados que tem uma base populacional e que isso pode ser compartilhado entre diferentes plataformas de prontuário eletrônico. O governo, há uns anos atrás, perdeu a oportunidade de investir numa padronização para interoperabilidade e preferiu investir num prontuário único para todas as unidades ambulatoriais, por exemplo. Eu acho que aí pode ter uma grande diferença que pode fazer na saúde da população como um todo, porque você passar a ter domínio dos dados que acontece, ele tanto desde a rede pública até na rede privada, pelo menos dos dados básicos que a gente colocar como indispensáveis, isso daí vai fazer uma diferença grande na coordenação do cuidado desse indivíduo, né, desse paciente. Então, acho que é algo que o governo, talvez o Erno, se tivesse continuado lá, se tivesse pensado, estava pensando nisso, mas eu acho que o governo tinha que mexer nisso aí nos próximos anos. Com certeza.
doutor Lúvio, aproveitando aí o seu gancho, né, e trazendo o tema para a gestão, no uso desse meio, eu vou até mudar, viu, vou trabalhar internamente na empresa para a gente mudar o produto e não chamar mais de telemedicina. Mas esse meio de assistência, né, trazendo ele para a gestão da saúde populacional, como que vocês têm utilizado na operadora esse recurso para atender os seus beneficiários na sua necessidade, na gestão do cuidado da sua condição de saúde? Como que isso tem sido na prática? Vocês têm feito isso com uma frequência alta? Têm conseguido um engajamento bom? Então, a gente já, mesmo antes da pandemia, a pandemia traz algumas oportunidades, mas antes da pandemia a gente já vinha utilizando a tele, né, não telemedicina, mas a gente estava trabalhando com teleenfermagem, telepsicologia, como ferramentas possíveis, né, para ajudar na gestão de saúde populacional. A gente especificamente estava com um projeto com doenças crônicas e com pacientes pós-internação hospitalar, de segmento desses pacientes para diminuir o risco de reinternação. A gente implementou isso faz mais ou menos um ano atrás, 1 ano e 2, 3 meses atrás, e vinha acompanhando, né, a evolução desses pacientes através da atenção primária. Então, a partir do momento que a gente identificava um paciente com multimorbidades, um paciente crônico, ou um paciente que teve uma internação hospitalar, principalmente se a internação hospitalar dele foi por uma condição sensível à atenção primária, a gente fazia o acompanhamento por teleenfermagem desse paciente, e daí tinha uma frequência estabelecida dependendo do risco de reinternação. Então a gente criou um algoritmo que media o risco dele reinternar, e a partir disso se estabelecia se ele ia ter que ter um acompanhamento por teleenfermagem diário nos primeiros dias, semanal depois e até chegar a mensal, e depois disso ele passava a ser acompanhado pela equipe, né, de medicina de família, e até um paciente mais leve, que ele pode ser acompanhado semanalmente, inicialmente, depois menos ainda. Então, com isso, a gente conseguiu, o resultado nesse primeiro ano foi uma redução de 26% nas reinternações. Então, era uma ação que a gente já estava ampliando, né, para todos os pacientes e para toda a nossa rede, e assim como essa, a gente já tinha algumas outras ações, inclusive em parceria aí com a Qualirede, né, de gestão de pacientes crônicos e pacientes de alta complexidade, né, com multimorbidade, que utilizavam-se da tele também, ou tele por telefone, né, no caso da enfermagem, ou vídeo mesmo agora, no caso das consultas médicas. Então, é uma realidade já para a gente, mesmo antes da pandemia, era usada, não a parte médica por motivos dos regulamentos, né, mas a oportunidade que a gente tinha de fazer o segmento com a enfermagem quando precisava fazer a comunicação com o médico dava orientação e a enfermagem repassava. Então, e tem dado um resultado muito importante para os pacientes, esse que faz a diferença. Legal. E na questão pela tua experiência, doutor Hélio, quando a gente fala desse movimento da gestão da saúde populacional, quando a gente entra com essa nova modelagem do atendimento médico mesmo, né? Como é que você vê essa inserção assim, da telemedicina na gestão do cuidado? Você já vem aí, eu acho, com um histórico bom no telesaúde, de uso de outros, de consultas entre médicos, né? Mas quando vai direto para o paciente, como é que você vê essa inserção agora desse serviço? André, a gente pode falar de 2 exemplos bem diversos, né? Porto Alegre, quando a gente assumiu a gestão em 2017, se não estou enganado, a gente tinha uma taxa de cura de 53% de tuberculose, tá? Que é ruim, né? A OMS preconiza 85% como taxa de cura, tá? Uma rede de atenção primária que não banal, né, com diversos problemas de orientação para a atenção primária. Além de fortalecer a atenção primária, a gente instituiu um sistema de telemonitoramento de pacientes em tratamento, né, pacientes com tuberculose, em tratamento com tuberculostáticos e antituberculosos.
a gente passou em 6 meses para 75% a taxa de cura, né? E era algo feito de maneira bastante simples, né? Usando o telefone, usando risco dos pacientes, usando o denominador populacional, reforçando o uso e tirando do monitoramento aqueles pacientes que estavam com plena adesão e que a gente acompanhava pelo sistema de retirada dos medicamentos, né? Porque a gente sabia quando o paciente retirava os medicamentos. Então, são coisas de pequena escala que funcionam bem. No Ministério da Saúde, durante o mês de março, a gente montou em 3 semanas uma estratégia de rastreamento, identificação de caso, classificação de risco, manejo e monitoramento de pacientes com COVID, usando inteligência artificial e serviço de atendimento pré-clínico. A gente conseguiu municiar as 2 empresas contratadas com dados que vinham da integração de dados que a gente fez entre o eSUS, o cartão SUS e a participação do IBGE, qualificando o cartão SUS de todo o banco de dados do Ministério da Saúde, colocando o endereço mais adequado e o telefone mais atual de todas as pessoas para dentro da base de dados do SUS, numa integração que a gente fez em 2, 3 semanas com o IBGE. E aí a gente fez 60 e poucas milhões de chamadas. Dessas, 22 milhões foram completas no mês de abril e maio, 2 meses só. Identificaram 4 milhões de pessoas com sintomas gripais, monitoraram essas pessoas por 14 dias e induziram, né, sugeriram o cuidado presencial, que essas pessoas fossem para um serviço, em cerca de 300 mil casos. Então, mostra que a gente pode fazer algo bastante simples e caseiro, no caso da Secretaria Municipal de Saúde, num pool de 1.800 pacientes ano, que é o número de pessoas que têm tuberculose diagnosticada em Porto Alegre a cada ano, e pode também pegar a inteligência artificial, pegar um serviço de atendimento pré-clínico e atender a população brasileira inteira. Sim. Não é à toa que Portugal tem o SNS 24 e o Reino Unido tem o NHS 111, né? Ambos têm uma população muito inferior à nossa, mas a gente fez em 3 semanas um modelo que teve esses resultados. Ele foi descontinuado depois, né? Mudou o ministério, todo mundo sabe, mudou a orientação, parece que acharam melhor mandar as pessoas para as unidades básicas de saúde, mesmo que elas estivessem espirrando e tossindo, e durante todo esse percurso elas pudessem transmitir a doença para outras pessoas, né? Mas aí é da capacidade técnica e avaliação e conhecimento de cada um para decidir o que vai fazer. Pena que cada um faz isso com recurso público, né? E as pessoas não podem escolher direito o que está sendo feito com o seu dinheiro. Mas em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu fazer esse atendimento na casa dos milhões e milhões de pessoas, mantendo 3 milhões e 700 mil pessoas com sintomas gripais em casa, né? Sim. Porque elas eram leves, elas não tinham risco de, naquele momento, de estarem com uma gravidade maior, e com o monitoramento que a gente fazia a cada 24 ou 48 horas, qualquer mudança na sua classificação de risco, a pessoa receberia a indicação de ir para o local mais adequado em relação à complexidade do cuidado e também de proximidade da sua casa. Com certeza. Acho que faz aí o acesso ser mais ampliado e não sobrecarrega o sistema hospitalar, inclusive, né? A telemedicina, né, ela soluciona o triângulo de ferro lá, o dilema de Oregon, chame como quiser, né? Acesso, qualidade e custo. Ela soluciona esse problema, entende? É isso que acontece, né? Mas aí, quem está interessado realmente no valor que a gente agrega ao cuidado em saúde, né? Tem que começar a ter essas questões, né? Tem uma pergunta aqui da nossa colega Vilma Dias, que eu vou abrir para vocês dois, tá? Na opinião de vocês, é importante hierarquizar o atendimento também na telemedicina? Bom, vou começar então, o Erno terminou a anterior. A nossa experiência ali, a gente trabalha em operadora de saúde, né? Então a questão de ter produtos de acesso livre ou de acesso hierarquizado
tem certa diferença dependendo do plano que a pessoa tem. De qualquer forma, na tele de urgência, na tele né, para questões emergenciais, a gente implantou uma tele hierarquizada com o primeiro contato com a enfermagem, né? Então, o primeiro contato é uma consulta de enfermagem que faz toda a avaliação do paciente e não é uma triagem, ela é uma consulta de enfermagem, se necessário, ela faz todas as orientações e ela tem resolvido mais da metade, na verdade, perto de 70% dos casos, a própria enfermeira faz a orientação e não precisa passar para o médico. Com um índice de satisfação dos pacientes muito, muito alto. Então, sem forçar a barra, né, algumas vezes ela recomenda uma consulta ambulatorial, vê que é algo que não precisa, outras vezes ela resolve o problema e em torno de 20% a 30% das vezes ela tem que caminhar para a consulta médica, que é feita. Então, a gente faz uma hierarquização, né, dentro. A questão de hierarquizar o serviço em si, da teleambulatorial depende daí do produto. A ideia que a gente tem é sempre facilitar o acesso ao médico de família. Então, a atenção primária. Como a regulamentação, a regulação, as normas regulatórias da ANS hoje não permitem, né, a gente fechar, elas dizem lá que você tem que dar acesso a tais especialidades em 7 dias e a tais em até 14 dias, o que a gente consegue é dar um acesso mais fácil ao médico de família e tentar direcionar os pacientes para o médico de família, que resolve, no nosso caso, em torno de 90% dos problemas. E a gente usou como oportunidade a pandemia para colocar o médico de família também na telemedicina de urgência. Por quê? Porque a gente tinha uma grande mão de obra de médicos de família na nossa empresa, com a questão da pandemia teve os lockdowns, né, então os ambulatórios de repente estavam vazios ou fechados em alguns casos, dependendo da cidade. Isso nos trouxe a possibilidade de usar a mão de obra dos médicos de família que a gente tinha para implantar a telemedicina de urgência com uma rapidez, né, que era necessária. E isso nos trouxe benefícios secundários que a gente nem tinha pensado, que começar a engajar o paciente no seu cuidado na emergência, ele levar esse paciente para atenção primária na sequência, poder dar continuidade no cuidado desse paciente. Então, somou também uma grande resolutividade que a gente tem no serviço de atenção primária. Então, o médico de família, para esse tipo de serviço, né, que é uma urgência de menor gravidade, a gente diria, né, não é uma urgência, não é um risco de vida imediato, o médico de família tem uma resolutividade muito alta, porque é o dia a dia dele no consultório, e isso a gente não encontraria com outras especialidades fazendo esse serviço. E daí eu aproveito para responder também, eu vi que teve uma pergunta sobre os custos, eu não sei se foi, acho que foi da Paula, né, que falou um pouco de empresas... Né? Dos custos que as empresas oferecem consultas de telemedicina a preço baixíssimo, né? A gente tem um custo lá na Mil por consulta que é maior do que se a gente contratasse fora, tá? Então, o serviço que a gente montou, ele tem um custo por consulta que é em torno de 30% pelo menos maior do que se a gente contratasse em várias que nos trouxeram, se terceirizasse, né, se levasse para fora. Mas, com certeza, a gente não tem a resolutividade que a gente teria. A gente tem resolvido em torno de 85% das demandas na hora. Primeiro que a enfermeira já resolve em torno de 60% a 70%, e quando vai para o médico tem resolvido em torno de 85% dos problemas. Então, isso nos torna cada vez mais custo efetivo. Então, muito dificilmente a gente teria esse resultado se terceirizasse com uma consulta muito rápida, né? O que a gente tem visto também é que a consulta da telemedicina que os médicos, pelo menos os nossos, têm feito, é uma consulta mais ou menos no mesmo tempo de uma consulta normal, porque eles focam mais na anamnese, né? Exploram muito mais a história do paciente. Eles têm que lidar com ferramentas novas de tecnologia, que muitas vezes tem que abrir duas, três ferramentas diferentes, porque as plataformas não estavam totalmente prontas para operar, né, da maneira como foi feita a virada.
Então, a gente consegue uma resolutividade maior pela qualidade do cuidado que é ofertado, né? E isso resulta no que o Erno falou da tríade de ferro. A gente usa a expressão do Triple M, que é uma alta qualidade, né? Então, melhorar a qualidade do serviço prestado para o paciente, qualidade clínica, a melhor custo-efetividade para o sistema e uma melhor satisfação do usuário, né? Então, juntando as três coisas, a gente tem o que seria a tríade perfeita. E eu acho que a gente tem conseguido isso, e essa oportunidade de ter feito, né, com o vínculo com a atenção primária ajudou bastante. Com certeza. Você ia comentar um pouquinho sobre a hierarquia de atendimento também? André e Vilma, Núvio, todos que estão nos ouvindo, eu acho que depende do modelo assistencial do sistema que a gente está se referindo, né? Sim. Eu acho que a tecnologia em larga escala é capaz de nos dar a capacidade de montar um sistema um pouco diferente do que a gente tem até agora, né? Eu tenho certeza que a gente precisa de uma atenção primária ainda mais radical em alguns de seus atributos, mas muito centrada na confiança e na liberdade de escolha. Talvez isso seja difícil para alguns contextos e até impossível nesses contextos, mas para outros ela seja possível, né? Eu vejo que muitas tentativas de ter acesso hierarquizado acabam passando a mensagem de obstáculo, né, para as pessoas. E isso não é legal, porque acaba mexendo nessa palavra que eu comentei antes, que é a história da confiança. A base da relação pessoa-profissional da atenção primária tem que ser a confiança. É aí que nasce o DP na Inglaterra, né? É daí que vem a história da medicina de família. É aí que tem a história do método clínico centrado na pessoa. Se não tem uma relação clara de confiança entre as duas partes, todo o resto acaba ganhando uma carga de microgestão, de organização, e talvez a tecnologia nos possibilite isso, né? Como a gente pode evoluir para ter dados integrados, para saber o que acontece, para conseguir mapear melhor a trajetória de cuidado, talvez a liberdade de escolha não perca a visão do todo que a equipe de atenção primária tem que ter, do que está acontecendo com o paciente, com a pessoa, e até possa ajudar e ajustar que essa trajetória vá no caminho mais correto. Porque, às vezes, a escolha é feita com base no desconhecimento. Não, eu vou em tal lugar porque lá me resolve melhor. Se essa escolha se dá por meio da tecnologia, a tecnologia pode ter uma regulação clínica que confirma a pessoa se realmente é isso que ela quer, né? E acabar dando opções para ela, em que essas opções reforcem o caminho da confiança. Mas isso é um pouco mais utópico do que a gente tem por aí, né? Então, se o sistema é hierarquizado, que assim seja. Se não é, que não seja. Sim. Eu vejo que a gente tem, na nossa experiência também, um cenário muito similar ao que o mundo trouxe, assim, uma resolução alta e uma fidelização do beneficiário dentro de um atendimento de atenção primária forte, e a partir daí, por meio do uso da tecnologia, a gente consegue também seguir hierarquizando o atendimento, né, e priorizando de acordo com a necessidade de cuidado de cada uma das linhas que a gente está gerenciando. Mas, doutor Erno, eu vou continuar contigo, porque eu acho que tem um histórico, de novo, puxando aí para o que tu já vem fazendo em relação à tecnologia, muito forte seu com o SUS, né? E aí eu fico me perguntando aqui em relação à adesão do médico para tudo isso, né? Principalmente agora com uma liberação de decreto, assim. Você tem alguma percepção, algum dado que demonstre a adesão da parte médica à telemedicina e sobre o apoio nessa gestão que a gente está falando da saúde populacional? Eu tenho um dado que não é ligado à gestão de saúde populacional, né? A gente, um pouco antes de terminar a nossa gestão ali no Ministério, a gente lançou o consultório virtual da saúde da família.
A gente fez um acordo com o Hospital Albert Einstein e eles adaptaram a plataforma de telemedicina deles para ofertar para todas as equipes de saúde da família do país. Para quê? Para poder manter o atendimento normal, cotidiano das pessoas, com foco principal em quem tem condição crônica ou condição continuada, né, pré-natal, gestação, e também para atender casos agudos de síndrome gripal, Covid ou qualquer outra coisa, nesse cenário de isolamento social que a gente ainda está. A gente tem, nesse momento, cerca de 4 mil médicos que já se inscreveram e cadastraram no universo aí de 44, 45 mil equipes de saúde da família, né? É um número pequeno, são 10%, mas 10% num período também pequeno, e quando eu sei que alguns lugares, como Florianópolis é um exemplo, tem seu próprio método de fazer isso, né? Florianópolis, se eu não estou enganado, distribui smartphones para as equipes para poderem fazer consulta à distância bem no início do isolamento, e usou outra plataforma, outro método para poder fazer isso, né? E isso foi muito voluntário, a gente colocou uma oferta. Isso não teve nenhuma indução financeira e nenhuma contingência, nenhuma obrigatoriedade. Então, a gente teve aí, espontaneamente, um movimento que daí não é tão pequeno, né? De 4 mil médicos aderirem a uma plataforma para poderem fazer consultas à distância com seus pacientes. André, posso falar um pouquinho disso também? Porque a gente teve uma experiência também na operadora. A gente sabe que tinha uma grande resistência dos médicos, né, à telemedicina, e isso até que ajudou a mudar a resolução que tinha saído ano passado, que o Erno citou, né? Então saiu a resolução e pela receptividade da maioria dos médicos, o Conselho Federal de Medicina voltou atrás e voltou a estar válido daquela de 2002. Então havia um receio dos médicos de adotar muito por questões de mercado, né? De medo de perder espaço no mercado. E eu acho que essa pandemia veio também para desmistificar um pouco isso, porque para telemedicina funcionar precisa do médico, né? Ela não funciona sozinha. E a gente ter, assim, dos médicos que estão operando com a gente, tem uma aceitação enorme, né? A gente abriu o processo seletivo para telemedicina de urgência. Em 2 dias tinha mais de 500 médicos inscritos para fazer plantão ali na telemedicina de urgência, então tem uma procura muito grande. E para além disso, a rede credenciada tem procurado muito a mil para oferecer o serviço de telemedicina, né? Então, eu acho que essa questão, o mercado também, a pandemia mudou essa visão de mercado, né? Porque agora, para ter telemedicina, é ter mais serviço, mas ao mesmo tempo também desmistificou um pouquinho esse medo que se tinha da tecnologia de fazer a telemedicina, né, com a teleconsulta. Então, eu acho que, mesmo com o fim da pandemia, a perspectiva junto ao Conselho também vai ser um pouco diferente aí nos próximos anos, né? Legal. E o Danúbio, e os beneficiários? Você comentou um pouco sobre a taxa de engajamento que você tem, a resolutividade que tem lá dentro também, mas o volume de acesso por meio das divulgações que vocês têm feito e da intensificação. Os beneficiários têm aderido bem no volume a esse serviço? Sim. Agora, em pouco mais de 3 meses, a gente já teve mais de 300 mil consultas realizadas em telemedicina, né? A gente está falando de uma base populacional aí em torno de 3,5 milhões de beneficiários, então praticamente 10% aí da base já acessou, algumas vezes, alguns acessaram mais de uma vez, então não dá para dizer que seja exatamente 10%, mas teve um acesso bem grande e uma aceitação muito grande do serviço, né? Tanto na telemedicina de urgência quanto na telemedicina ambulatorial, uma procura muito grande nos 2 serviços. E também de outras profissões, né? A gente tem a telepsicologia também que tem tido uma procura expressiva.
A gente mede essa satisfação, né, o valor que as pessoas dão ao serviço. A gente usa a metodologia que é standard internacional, que é o NPS, né, o Net Promoter Score, que é uma metodologia, para quem conhece, que dá uma nota que vai de 100 até menos 100, né, dependendo do que o paciente ou o cliente responde depois da consulta. Então, a gente vem medindo isso na telemedicina. A nossa telemedicina de urgência, ela teve um NPS, assim, que é considerado o melhor NPS de todas as ações que a gente tem na operadora. Ela teve um NPS de 92, que foi maior, inclusive, do que o NPS de telemedicina que a gente fazia com um parceiro externo. Então, é um NPS expressivo. A gente sabe que algumas coisas ajudaram, né, a ter uma aceitação tão grande. Uma coisa é o momento que a gente vive de pandemia, você conseguir rapidamente dar um serviço para a pessoa que está em casa sem ter recursos, né, sem ter onde buscar, e você oferecer algo fácil para ela, isso ajudou bastante. A resolutividade que a gente está tendo, então, acho que a questão de estar sendo feita pelos médicos de família tem ajudado bastante nesse NPS. Claro, a conveniência, né, de estar fácil, né, fácil acesso ajuda muito, e também a continuidade do cuidado, né, a gente saber que a pessoa termina a consulta e pode dar continuidade com o seu médico de família na atenção primária. Então, isso trouxe o NPS lá para cima. A gente sabe que depois da pandemia, esse índice tende a ser um pouco menor, né? A gente espera estabilizar ali em torno de 80 ou mais de 80, mas a gente, internacionalmente, qualquer índice acima de 70, 75 é índice de excelência, né? Então, sim, a gente estaria bastante satisfeito com qualquer índice aí de 75 para cima. Então, isso dá para ver o valor, né, que as pessoas têm colocado no serviço. Tanto na resolução médica, que o número também está excelente, e quanto na satisfação, né, no NPS aí dos usuários. Tem uma pergunta da Rosângela Catunda, ela direciona para as operadoras, mas eu vou ampliar ela para todos os agentes. Ela pergunta quais são as armadilhas que as operadoras, e eu colocaria os prestadores de serviço aqui também, médicos, clínicas, podem cair na implantação apressada da telemedicina. Bom, eu acho que a principal armadilha é cair, implementar um serviço de baixa qualidade, né? Então, o preço nesse sentido não é tudo. Então, a pior coisa nesse momento era oferecer um serviço de baixa qualidade para o paciente, porque a ideia é que isso seja algo que a gente possa ter a longo prazo, não é um serviço oferecido só durante a pandemia, né? Então, a qualidade do serviço era fundamental, e eu acho que isso que tem que se manter, né? O que faz com que isso seja uma experiência, uma ação perene e não uma ação passageira, né? Legal. Você quer comentar alguma coisa sobre essas possíveis armadilhas aí pela implantação apressada também? Acho que é na linha do núvio, né? Porque o cuidado que tem que se ter é o que eu disse lá no início, da responsabilidade e da autonomia, né? Se eu souber que por esse método, e eu não examino o paciente, eu tenho uma condição que é essencial que eu toque nele, né? Eu não posso ter nenhuma restrição nesse processo em que isso, de alguma maneira, iniba o meu encaminhamento para uma consulta presencial, né? Vou ser punido se eu encaminhar muita gente para uma consulta presencial. Sim. Né? Afinal de contas, um dos grandes temas que a gente discute em sistemas de saúde hoje é a segurança do paciente, né? A qualidade do cuidado e tudo mais. Então, eu acho que tem que estar muito ligado a esse processo, e quanto mais estiver dentro do método e do modelo assistencial que existia, melhor, porque é isso, não é fazer outra coisa, é fazer a mesma coisa por outro meio. Então, a equipe que cuida da pessoa que a atenda, certo?
A rede credenciada que seja a rede que proveja a telemedicina. Isso vai dar certo em tudo que é lugar? Não vai. Inclusive, a telemedicina serve até para ampliar a rede credenciada, né? Para que eu vou ter um especialista credenciado com um vínculo de tal intensidade se ele é exigido pouquíssimas vezes ao ano? Essa pessoa pode estar com a sua atuação compartilhada em vários cenários diferentes da saúde suplementar, atendendo a vários, né? Mas o que a gente está falando de transformar boa parte do atendimento rotineiro, eu acho que deveria estar dentro do modo de operação que existe sim a telemedicina, como o Núvio disse que implementaram aí na United Health. E eu também acho meio ruim assim, essa história que alguns planos fizeram de remunerar o médico a menor quando ele está fazendo a consulta por telemedicina. Por quê? Né? Por que é menor? Não tem o custo da estrutura. Bom, mas ele não faz só telemedicina, ele ainda tem o custo da estrutura, né? Sim. Na verdade, está gerando... Deu uma travada. Deu uma travada na sua fala final aí. Está gerando e travou. Tá gerando eficiência, né? Porque tu tira várias coisas do meio, aí tu não tem a recepção, tu não tem a secretária, tu não tem isso, não tem aquilo, então aí tu vai economizar, eu tô gastando menos, né? Com essa consulta, porque o médico está fazendo na casa dele. Então a operadora, no caso, vai ficar com um spread maior aí do valor que ela ganha, do que ela paga. Cara, se quer trazer uma coisa com qualidade, que funcione bem, remunera o médico da mesma maneira. Sabe? Com certeza. A gente está quase chegando ao fim aí, tem bastante perguntas aqui, depois a gente vai levantar todas e tentar respondê-las aí na medida do possível. Tem uma pergunta da Irene, e aí eu vou ler a pergunta dela aqui para vocês dois, para quem quiser também responder sobre. Ela pergunta assim: vocês poderiam opinar, se assim desejarem, sobre como integrar o sistema público com o privado, principalmente no que tange à saúde da família? Bom, deixa eu começar aqui, depois o Erno completa. Eu acho que a gente vê experiências internacionais aí de várias formas de fazer isso, né? Então, existem formatos em outros países de o sistema ser... o provimento ser privado e não deixa de ser um sistema público, né? Então, com pagamento público, financiamento público, regulamentação pública e monitoramento dos resultados público, mas a entrega do serviço feito de maneira privada. Isso varia, né? Países desde que fazem contratos diretos com os médicos e seus consultórios até países que contratam trusts, empresas, grupos de profissionais e assim por diante. Mas aí a dificuldade no Brasil é outra, né? É uma dificuldade conceitual. Eu acho que a resistência da saúde pública como um todo a esse tipo de proposta é grande, né? E também a burocratização do meio governamental como um todo não permite isso, porque tem outros interesses associados, né? Então, tem uma questão, né, desses países que trabalham muito com a eficiência e com a eficácia das iniciativas e cobram resultados, né? E a função do governo nesse meio é estar monitorando de perto e evitando qualquer desvio aí dentro de cada iniciativa. Mas aqui no Brasil, né, tem uma dificuldade grande de implementar esse formato de contratualização. Ok, Núvio, obrigado. Que é um economista da... Oi, não pode falar. Eu concordo com o que o Núvio falou. O André Médici é um economista da saúde. Eu vi ele na década de 90 falando numa atividade lá na OPAS, no fim dos anos 90. E ele disse que
para financiar, executar, monitorar e fiscalizar um sistema, um ente só fazer essas 5 coisas, que isso não daria certo. Aí eu encontrei ele ano passado e disse isso para ele, eu nem me lembro dessa frase, para ver o que a gente marca, não é a mensagem principal do que a gente queria dizer, né? É isso mesmo. E eu acho que ele tem toda a razão, e é isso que o Núvio disse, né? Um sistema não se caracteriza por ser um sistema público de saúde, porque o prestador da ação é estatal ou não estatal. Só que no Brasil até isso parece difícil de ser entendido, né? O que é tão simples, né? E aí não me parece ser um problema cognitivo, parece ser um problema intencional, corporativo, né? O prefeito Marquesan aqui de Porto Alegre, que se tornou um grande amigo meu, a gente trabalhar juntos, né? Ele sempre disse que as coisas foram privatizadas no Brasil há muito tempo, e foram privatizadas pelas corporações. Pelas corporações profissionais. E é isso que a gente tem, né? O interesse do público está em último lugar, né? E eu não vejo possibilidade da gente fortalecer o sistema de saúde se a gente não ampliar uma contratualização correta, segura, monitorada e fiscalizada de entes privados. Eu não vejo. Eu acho que ficou evidente para a população brasileira que não adianta a gente ter mais de 6 mil hospitais no Brasil se cerca de 3.500 deles são de pequeno porte. E na hora que a gente tem um problema, não tem nenhuma cama de UTI nesse hospital, entendeu? Então, quem sabe, né? A gente usa a história da pandemia para reformar o nosso sistema de verdade, né? Eu não sou otimista, eu não acho que isso vai acontecer, porque eu nem vejo essa discussão acontecer. A gente vê gente reclamar que o sistema é subfinanciado. Eu não quero financiar maior o sistema que está aí. Eu quero financiar maior um novo sistema, né? Um que dê resultado e agregue valor na vida das pessoas. Sim. O papo está muito bom, mas para a gente finalizar aqui, até pelo adianto aí da hora, eu deixo a palavra com vocês dois, para a gente deixar uma mensagem aí sobre a visão de vocês de futuro na gestão de saúde populacional com a telemedicina. Nós temos estudado muito aqui a parte de tecnologia, a parte digital, acrescentando aí questões com dispositivos, né, que já tem vários aí homologados e podendo ser utilizados, mas queria ouvir de vocês se vocês entendem que o caminho veio para ficar. Bom, eu acredito que essa pandemia acabou acelerando alguns processos, né? A questão da telemedicina é um deles, mas a gente tem outras grandes possibilidades aí de estar trabalhando, né? Associar a telemedicina a novas tecnologias do mobile, os aplicativos, wearables e outras coisas. Até temos ideias aí para trabalhar e para desenvolver algumas coisas que ganham potencialidade, né, com a telemedicina. O que vai dizer se essa mudança vai ser mais profunda ou mais rápida vai ser também um pouco das normas regulatórias que vão vir aí depois da pandemia, mas eu tenho a esperança de que não mude muito pela nova perspectiva das coisas, né? A pandemia muda, o novo normal, né, que o pessoal diz, muda um pouco a perspectiva e isso se refletirá também na corporação médica e nas outras corporações. Então, essa é a minha esperança, e com isso a gente possa evoluir bastante para fazer uma gestão de saúde populacional que a gente possa entender a população melhor como um todo, e com isso fazer intervenção a nível individual, né, do paciente. É aí que vai fazer a diferença mesmo para a saúde da população. Legal. É inexorável isso, né, André e Núvio? Esse caminho pode ter volta, e se ele tiver volta, ele vai ser a custo da qualidade de vida das pessoas, né? E da ineficiência e insustentabilidade do sistema de saúde visto lato sensu, né? Não estou falando em segmentado, né? Estou falando do sistema de saúde como a forma como o país inteiro se organiza para prover saúde para os seus cidadãos. E eu acho que rapidamente vai ir além, né? Acho que o médico cada vez mais vai ter um papel de advocacy das pessoas frente às ofertas que elas vão ter para solucionar seus problemas. Talvez esse seja um papel nobre para o médico de família
exercer no futuro, porque a gente vai ter cada vez mais a autonomia da pessoa escolhendo o que ela vai fazer, com cada vez mais processos robotizados e de inteligência artificial, e o médico que vai ser necessário é um médico bastante inteligente e que sabe se comunicar de maneira adequada com a pessoa, traduzir os riscos que vão ser calculados por algoritmos para o seu contexto específico e subjetivo de vida e auxiliar a pessoa a tomar decisões que vão ser muito mais ofertadas a ela do que ofertadas pelo médico, né? Então, em breve, a gente vai ter um novo cenário da saúde que é muito diferente do que a gente tem hoje. E quanto mais a gente quiser ser o Rubinho, mais longe de ser o Senna seremos, né? Isso mesmo. Eu também espero que tenha vindo para ficar, inclusive a gente tem feito, como eu comentei, vários estudos para trazer novidades aí de tecnologia no setor. Muito obrigado, Erno, muito obrigado, Núvio, as pessoas aqui no bate-papo, não sei se vocês conseguiram dar uma acompanhada, mas estão elogiando bastante o debate e agradecendo pela oportunidade de estarem aqui com a gente ouvindo também. Para mim é sempre um aprendizado estar com vocês, e obrigado aí por participarem. Eu botei um filtro de inteligência artificial que só aparecesse os elogios para mim, então eu achei legal assim, os comentários. Achou? Gostou? Ficou positivo, né? Ficou bom. Obrigado, André. Obrigado mesmo. Foi muito legal. Obrigado, André. Obrigado, Núvio. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Erno. Valeu. Boa noite. Pessoal, ótimo debate. Aqui, a semana continua, a nossa semana Saúde e Tecnologia, transformar para entregar mais valor. Amanhã, quinta e sexta, teremos também um webinar com grandes nomes da área de saúde. Muito obrigado, tá, gente? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, até logo.